pessoal, já há algum tempo que não existe por aqui nem vlogs, nem vídeos, nem nada do género. E não era exatamente assim que eu queria começar este vlog, porque estava à espera de fazer uma cena mais ahm, direitinho, visto, tendo em conta toda a falta de material que tem aparecido aqui pelo canal, que existe pelo canal, aliás. Mas foi o que eu consegui porque ontem eu tentei gravar, ontem sexta-feira, dia 12 de março, mas depois foi interrompida e não deu e etc. Porque isto do Covid alterou aqui um bocado a logística da casa e aquele canto que era só meu deixou de ser um bocado ser só meu para este tipo de coisas e passou a ser um local de trabalho. E então por daí também ser um pouco mais difícil para mim conseguir gravar e não ter barulho de fundo, para além das patas dos cães. E então também juntando isso, ou seja, dificuldades em gravar, mais muito trabalho, mais falta de vontade de ler, porque de outubro até finais de janeiro, literalmente não tive vontade de pegar em nenhum livro e eu andava a sentir-me muito estranha, parecia que estava doente, não sei, eu não tinha mesmo vontade de ler, não tinha vontade de nada, andava cansada, andava chateada. Eu queria ler e via vídeos mas depois quando chegava a hora de ler, por alguma razão distraía-me, ficava cansada, adormecia, muitas vezes adormeci e não deu para ler. Então também não havia conteúdo, não havia nada para aqui. A minha vida também é tão interessante para fazer vlogs de outras coisas. E então, pronto, não houve aqui nada para o canal. Mas a minha querida Faith, não é? Falou outra vez as 48 horas de Nana e não resisti porque cómics é, é uma descoberta recente, não é recente porque eu sempre gostei de cómics, mas foi um gosto que ficou incrementado nestes últimos anos graças ao BookTube e tinha tanto por ler que claro, tipo, tem que haver mais 48 horas na nona porque o fim de semana passa rápido. E os cómics são uma forma de fazê-lo passar de uma forma mais bonita. E daí eu ter aceitado, e claro, com todo o prazer, participar no 48 horas na nona. Eu não sei dizer isto. Estou um bocado gaga hoje. Então, hoje é sábado. Começou ontem, portanto, aliás, começou hoje, dia 13 às 0 horas, mas houve pessoal que perguntou se podia ler antes, então, por que não? Sei lá, sexta-feira também faz parte do fim de semana, na maior parte das vezes. Há certas feiras que uma pessoa até parece que já está assim num pré-weekend feeling e já não se faz assim, já não rende tanto a sexta-feira. Por exemplo, a minha sexta-feira de ontem à tarde foi um pouco acima, visto que ontem eu fui fazer a análise lá do açúcar e tiraram-me 3 vezes sangue. E pá, eu devo ter alguma veia de vampiro, não sei. E se me tiram sangue eu fico muito cansada, muito. E então à tarde eu bem que tentei trabalhar e trabalhei, aliás, até a hora normal, mas custou muito, foi assim um bocado mesmo, quase que me tinha andar com o chicote. E então, mas depois não consegui. Eu comecei, peguei no livro para ler, mas não li nada depois. Acabei por acabar de ler outro livro que tinha acabado, que tinha por acabar, tinha só para aí 8% do livro para ler, e li, que é um projeto que eu estou a fazer este ano para mim própria, que é ler os Dresden's Files. Eu prometi a mim mesma que 2021 eu tinha que ler esta coletânea. E já ontem acabei-se um livro e eles são. Acho que 20, não é? A Mafalda disse-me outro dia e eu pensava que eram 14 e ela já me disse que eram muitos mais. E eu fiquei parva. E estou a gostar. Estou a gostar muito. E acho que graças a Deus, não é? Foram eles que me tiraram um pouco desta minha fase numb, quando andava de não querer ler e de não fazer nada. E foi graças um pouco aos Dresden's Files. A questão foi também buscar o terceiro porque gostei mesmo muito. Tem uma espécie de ambiente de, estás a ver, policial no ar e depois com a parte da magia do sobrenatural. E agora, no final deste livro, já chegámos a uma conclusão que já vai dar provavelmente a ligação a alguns casos, porque até agora os casos que tivemos
prontos, foram casos que ele foi resolvendo, não tinha assim muita ligação, só tinha que os resolver, um pouco, um policial, mas agora já começamos a ver que se calhar existe ali algo contra ele e estou a gostar bastante do rumo que a história está a levar. Mas devia ter começado a ler os cómics, comecei a ler um bocadinho, depois já era perto da meia-noite, mas não li muito, e era o desafio, se tiveram atentos no Instagram, o desafio que nós tínhamos proposto era ler a banda desenhada, o cómic mais antigo que nós temos na nossa estante. E eu pensei que ia ser mais difícil porque eu tenho uma memória de peixe. Juntem isso, estar grávida, e é ridícula a quantidade de post-its que eu tenho comigo, porque é para não me esquecer muitas coisas. E eu pensei que ia ser mais difícil de eu recordar-me qual era o livro que eu tinha mais antigo por ler de cómic na minha estante. E eu tinha ideia que era um da BRPD, que Plague of the Frogs, que é assim que se chama, mas na realidade não, é outro livro, uma coletânea, aliás, que eu tinha na minha estante. Não é minha, foi uma oferta que eu dei ao meu namorado, mas ele não leu toda, já leu metade, mas não leu toda. E estou a falar do Calvin and Hobbes. Eu tenho a coletânea toda porque ele é super fã. Este é o volume 1, são 4 volumes assim deste tamanho, com esta grossura. Está claro que eu não vou ler isto todo este fim de semana, seria muito bom, mas não vou ler. Até porque hoje já são sábado, já é perto do meio-dia, tive que fazer uns recadinhos de manhã, por isso ainda não consegui pegar nisto hoje. Novidade, não é? Pelo menos isto está a ser muito coerente em termos de vlogs de Sofia, que é eu a queixar-me que ainda não consegui ler muito. E à tarde vou ter uma tarde um pouco ocupada porque trocaram-me uns poucos planos ontem ao final do dia e supostamente eu não ia ter trabalho, mas vou ter ali um bocadinho de trabalho pelo meio e depois tenho que ir buscar os cães porque foram à tosquia. Estavam assim um bocado, já pareciam peluche e foram à tosquia, tenho que ir buscá-los e pronto. E depois mais umas coisas aqui, outros ali, e vou ficar só com a leitura mesmo para o final do dia. Mas nada mais, porque também, mesmo que eu estivesse em casa parada, não ia ler o dia inteiro cómics, ou poderia ler, não sei, porque isto hoje em dia, isto é um roller coaster, porque hoje não apetece, amanhã apetece-me ler muito, mas eu tenho outras leituras em andamento, e pronto, e basicamente é isto. Resumo da minha vida, se alguém está interessado, porque não interessa a ninguém, a minha vida não é nada interessante, eu própria não sou nada interessante, mas eu falei aqui de gravidez, quem não está a par, eu estou grávida. Não sei de quantas semanas de momento, é triste. Devo estar perto tipo das 28, 29 semanas, deve ser alguma coisa assim do género, porque fui fazer as análises, mas eu perco muito facilmente nas semanas e não sei como é que as pessoas conseguem seguir. Ou então eu que sou mesmo normal e não tenho, já nem tenho cabeça para decorar isto. E o Covid, Covid, pronto, é o que é. E eu já estou um bocado farta, honestamente. E eu sou uma pessoa extremamente caseira e tudo, mas já estou a ficar um bocadinho farta destas restrições. Mas tem que ser, infelizmente, tem que ser. E eu faço ao máximo tudo o que é possível fazer. Porque não é, para além agora de mim e de ser um grupo de risco, também tenho outra pessoa que depende de mim. E para além disso, não tenho feito grande coisa porque a vida ultimamente é mesmo casa, trabalho, trabalho, casa e trabalhar em casa, um dos dois. E basicamente é isto, não tenho muito mais para vos dizer. Graças a Deus, tenho que dizer que eu ando super ocupada em termos de trabalho e para além de andar muito ocupada, quando não estou a trabalhar estou super cansada. Tenho a minha cabeça sempre, parece que estou a nadar e quando paro realmente é só mesmo para parar e para descansar. E foi algo que nos últimos meses eu fui aprendendo, é que eu preciso me desligar das redes sociais porque criam-me por alguma razão, começaram a criar alguma ansiedade. Não ansiedade no sentido mesmo de ansiedade, ataques de ansiedade, mas começava a sentir-me e a pensar bastante nas coisas e poderia fazer isto e poderia fazer aquilo, porque é que aquela pessoa é assim, porque é que eu não sou assim, como é que eles conseguem fazer isto tudo, como é que eu não consigo e tal. E começou a criar uma pressão em mim e a bater em mim própria por não ser assim, que começou a ser um bocado doentio. E tive que desligar mesmo e
eu sei que sou uma pessoa que depois não fala muito com as pessoas e que fico muito no meu canto, extremamente calada, mas porque eu preciso disso para conseguir ultrapassar os meus problemas. Às vezes preciso falar muito, outras vezes preciso mesmo estar mesmo no meu canto. E eu estou numa fase um pouco assim. E sinto mais vezes, depois acabo por bater também, porque não falo com as pessoas. É muito complicado viver na minha cabeça. E, mas isto tudo para dizer que o facto de eu, por vezes, não participar nas coisas e não falar, isto é a minha forma de desculpa. Que não é desculpa em si, mas é a minha forma de me desculpar por não ser talvez a pessoa mais social e mais participativa e etc. Até porque se uma pessoa se expõe, não é? Socialmente e tudo, supõe-se que seria uma pessoa que estaria para isso, mas não é porque eu não tenho paciência, não é porque eu sou antissocial ou porque mais me superior ou importante, nada disso. É porque simplesmente não. Ultimamente eu preciso de um espaço para mim e para ultrapassar certas coisas que não tem que necessariamente ser metas e coisas e nada do outro mundo, mas simplesmente preciso mesmo muito do meu espaço. E no outro dia a outra Mafalda por acaso falava disso, acerca do Dia da Mulher, da questão do nosso espaço. E eu sou uma pessoa que preciso, sou muito possessiva do meu espaço. Tanto em espaço físico como em espaço mental e temporal. E eu preciso muito do meu tempo. E tendo em conta o meu ritmo ultimamente, eu preciso muito do meu tempo para mim. E por isso é que acabei por também por, em termos de relações e em termos de hobbies, acabei por deixar as coisas um bocado de lado. Porque eu preciso do meu tempo mesmo para descansar e para estar ao meu ritmo, sabem? Mesmo ao meu ritmo. E é mais, pronto, por isso é isto. É a minha vida. E isto já foi um início do vlog muito estranho, em que fiz isto com um confessionário e falei da minha vontade de não ler e não produzir conteúdo. E pronto, e agora é sábado, vou tratar de arrumar o quarto, que está um bocadinho em pantanas, e eu não gosto de ver as coisas assim muito em pantanas. E vou fazer o almoço porque tenho que estar às 2 em Viena. E vamos vendo aqui pelo vlog, porque eu espero dizer-vos que estou a adorar o Calvin & Hobbes, porque eu vou-vos dizer, eu acho que já mencionei alguns aqui no vlog, é que eu tenho um problema com o Calvin, porque traz-me mais memórias, porque era a personagem que era mais utilizada para os testes de estatísticas, e eu adoro estatística, agora, mas tive muitos problemas com a estatística, porque o problema vem dos professores, não era exatamente meu, era dos professores não saberem realmente ensinar estatística. E então até eu perceber que o problema era deles e não meu, porque eu pensei que o problema era meu de interpretação, de não perceber matemática, e afinal não, eu adoro matemática e adoro estatística de momento. Mas os professores simplesmente ensinam porque têm de ensinar e não ensinam porque deve ser ensinado. Não sei se me fiz perceber agora, não, fiz isto. Basicamente os professores só ensinam e não explicam o porquê. E então eu ter apanhado um professor que, eu não estou a gozar, mas é verdade, no mestrado eu tive um professor que numa manhã deu quase a disciplina, a matéria toda que se dava ao longo do semestre de estatística na licenciatura. E eu, num semestre, muitas vezes via-me aflita para perceber o porquê das coisas, e eu numa manhã consegui perceber tudo. Agora, digam-me, o problema não podia ser meu. Não. Era dos professores que simplesmente não sabem explicar. E aquele professor sabia explicar porque é que se utiliza o N-1, porque é que se utiliza isto. Ou seja, eu percebi o porquê das fórmulas, o porquê de se utilizar e o porquê de se aplicar. Ou seja, já conseguia perceber quando é que eu tinha que aplicar aquilo, qual era a conclusão que eu podia tirar dali. Enquanto que só explicar, tens que utilizar, nesta situação tens que utilizar isto, para mim não funciona muito. E então o Calvin & Hobbes provocava-me confusão, porque era um dos que se utilizavam mais para os testes de estatísticas. E então eu ganhei um bocado de raiva estas tiras por causa disto, porque me traziam mais memórias. Memórias de frustrações de não conseguir ultrapassar a estatística. E pronto, eu já vou com um quarto de hora a falar. Isto é triste, porque eu não queria fazer um vlog muito grande. Mas já vai um quarto de hora a falar e então agora vou-me calar mesmo e vou tratar de fazer o almoço.
acabou mais um vlog de fim de semana, 48 horas na nona. E ficou um vlog assim um bocadinho estranho, um bocadinho pequenino, tenho a sensação que eu não gravei muitas imagens pelo meio. Mas porque agora os últimos fins de semana também têm sido assim. Fica tudo para o fim de semana e depois não há tempo para quase nada. E o que é que aconteceu? Não li o que eu estava à espera, porque nem é pela falta de tempo, foi mesmo quando parei, não apetecia logo ler cómics. E isto é mesmo assim, também temos que ler todos todos nas maratonas como se não houvesse amanhã. E o intuito desta competição, para mim, é mesmo fazer ler, mas não tem que ser ler desalmadamente. O que interessa é que a gente leia e que goste. E que acabe por achar, conhecer todo o valor desta arte, da nona arte. E, como eu tinha-vos dito, eu ia ler a banda desenhada mais antiga da minha estante, e era do Calvin & Hobbes, a coletânea. Como podem ver, isto é um marcador. Só li isto. Para mim foi uma vitória, no fundo, porque eu estava a pensar, eu vou ler um volume inteiro, não é? Mas não aconteceu nada disso. E só li, nem a meio cheguei. Mas para mim foi uma vitória, porquê? Porque fiquei fã. Fiquei muito fã e se não fossem os Dresden Files que me estão neste momento a tirar a atenção de tudo, porque eu estou super viciada naquela história, provavelmente eu tinha lido mais e já tinha voltado a pegar no livro. Ponto aqui assente. Este livro também é muito prático para ler. É que é muito bonito, mas estes livros são floppies, pesam e para ler tem que estar numa posição muito correta para não estragar. E por isso não é muito prático para estar a ler, sei lá, quando estamos ali todos tortos no sofá e tal, não dá muito jeito. E isto tem algum peso. Eu, por exemplo, como uma balada para Sophie, é um livro pesado, grande, mas é duro, o material, mesmo as páginas são mais duras e é mais fácil. Este é um bocadinho, não é nada ergonómico, por assim dizer. Não é arranjar desculpas, mas a realidade é que também não era muito fácil de estar a ler isto. E é que de momento, não é? Eu tenho outra coisa a ocupar espaço aqui em baixo na barriga, não é? Mas pronto, fiquei fã. Correu bem, no geral, mesmo tendo lido pouco, acho que o saldo foi muito positivo porque consegui finalmente tirar o medo que eu tinha do Calvin & Hobbes e consegui finalmente pegar nesta banda desenhada que já estava guardada há algum tempo na minha estante. Agora, verdade seja dita, são 4 volumes e eu ainda nem li um. Nada mal, já consegui ler quase metade de um, por isso para mim já é uma batalha vencida. Espero que o vosso fim de semana tenha corrido bem. Eu vi imensas participações, vi imensos livros. Aliás, a minha TBR começou a aumentar, ainda nem tinha entrado o fim de semana. Gostei especialmente de uma banda desenhada que é portuguesa, que foi a Shadow Frozen, que publicou no Instagram. A ver se consigo pôr alguns aqui uma imagem, porque eu não conhecia, e fiquei super curiosa, porque acho que não só temos de apoiar a nona arte, como também temos que apoiar também muitas vezes as produções portuguesas. Fiquei com muita curiosidade, até porque parece-me que seja mais de fantasia, e já sabem que fantasia é a minha onda, fantasia e ficção científica, ora e pronto, fica aqui a minha participação, espero que tenham gostado. Espero que não tenha perdido o jeito para fazer vlogs, porque eu já não faço há muito tempo. E espero que vos veja, não assim durante muito, que não esteja também assim um intervalo muito grande. Até ao próximo vídeo. Tchau!